Agora, o Atlético Mineiro, o Mauro César Pereira, eu vou querer também saber do Bruno, essa situação já começou a gerar... Tá ficando chato isso também, hein? Porque sempre antes de um jogo decisivo, aparece um clube e fala de arbitragem. Aparece outro, fala de arbitragem. Aí um começa a buscar erros do outro. Outro começa a buscar os erros do outro, do rival. Gente, tá ficando insuportável essa briguinha política agora, sempre antes de algum jogo decisivo. Foi assim Corinthians e Flamengo. É assim sempre que tem um jogo decisivo. E agora, o presidente do Galo, né, ele pediu para ter um impedimento semiautomático, né, que se diz, dizendo que o Galo já foi prejudicado em outras situações contra o Flamengo. Até o Vampeta disse aqui que ele assistiu o jogo de 81, que os atleticanos tanto reclamam do Wright, e ele é atleticano, o Vampeta em Minas, e seca muito o Flamengo. E o Vampeta falou, Tico, eu vi aquele jogo, não teve nada de errado. O Wright expulsou certo. Ele chamou o Zico e o Reinaldo, falou que expulsaria. O Reinaldo deu uma voadora, ele expulsou. E depois o Atlético perdeu a cabeça e as expulsões foram justas. O Vampeta falou isso. E aí, eu não vou colocar aqui ainda, porque a gente vai entrar na rádio ainda também, aí eu leio essa declaração do presidente do Galo, né? Mas tá ficando chato isso, né, Mauro César? Todo jogo decisivo, um clube começa a falar. Vou te fazer uma proposta. Ignorar todas essas bobagens provincianas, bairristas, pequenas, que partem de cartolas que não merecem ocupar a posição que ocupam. Deixa pra lá. Informação, o Atlético pediu o impedimento semiautomático, o Flamengo falou, beleza, acabou. E sobre o jogo de 81, tá no YouTube. Quem quiser assistir com atenção vai ver o que aconteceu. O Wright conduziu errado o jogo? Sim, ele poderia ter mediado melhor. Mas, de fato, isso acontece. Ele chama os dois, conversa. Jogada seguinte, o Reinaldo, cara, dá uma porrada no Zico. Cartão. Aí o Éder vai lá e fala poucas e boas pro Wright. Cartão. Aí depois, eles com 2, 3 expulsos, vamos forçar aqui para todo mundo ser expulso, tentar anular o jogo depois. Foi o que aconteceu. O Atlético poderia ter vencido o Flamengo, o Flamengo poderia ter vencido o Atlético. O Atlético tinha um grande time, o Flamengo tinha um time melhor ainda, né? E aí, isso, com essa mentalidade provinciana mesmo, pequena, boba, de gente boba, ficam passando isso de geração para geração. Outro dia eu vi lá um vídeo de um garoto, um cara de bobo na internet, não, porque naquele ano, não sabe nada, não era nascido, não sabe nada, não estudou, só um bobo mais ali falando. Depois aí, mais adiante, eu vi um vídeo do Zico também falando sobre isso, lembrando esses detalhes. Gente chata, cara. Tem uma final agora, o Atlético foi campeão brasileiro agora em 2021, campeão da Copa do Brasil. O Atlético eliminou o Flamengo numa virada histórica de 4-1 em 2014, depois de fazer a mesma coisa em cima do Corinthians. Tem momentos importantes, até recentes na história do Galo, e deveriam reverenciar esses momentos. Tá na semifinal da Libertadores, gente. Aí tá preocupado e fica, porque eu fui roubado, não sei o quê. Roubado nada, gente chata, meu Deus do céu. Quanto menos falar dessas malas, é melhor. Isso não dá. É muito chato, muito chato. O torcedor de mimimi, dirigente reclamando antes do tempo. Pelo amor de Deus, que coisa... Eu acho tão constrangedor isso, sinceramente. Muito constrangedor. Mas aí você me ferra, né, Mauro César Pereira? Você quer que a gente não fale do assunto que está gerando mais repercussão. Um assunto chato. Aí assunto chato, sem conteúdo. Chato, sem conteúdo. Dá voz a gente que não merece ter voz, porque não faz nenhum comentário interessante. Gente que não acrescenta ao futebol, só fica estimulando uma rivalidade que é unilateral e é boba. Essa rivalidade não é bilateral. Você acha que é uma rivalidade totalmente unilateral? Totalmente. O rival do Flamengo é o Vasco, depois do Fluminense. O Palmeiras tem hoje uma rivalidade real, pelos enfrentamentos e tal. O Corinthians, acho que até menos. Essa semana temperou por conta do confronto. Com o São Paulo, acho que é bem pequena. Não vejo uma grande rivalidade Flamengo e São Paulo, assim, apesar de terem feito a final do ano passado. Com o Cruzeiro não tem essa rivalidade. Houve um momento ali que decidiram Copa do Brasil, depois o Cruzeiro eliminou o Flamengo na Libertadores, depois o Cruzeiro foi rebaixado e tal, se esfriou. Até havia boa relação das torcidas. E essa é uma rivalidade unilateral.
para o torcedor do Flamengo, o Atlético é mais um rival. Mais um. Não é o rival. Não é. Pode ver. Pode observar. Não tem esse negócio. Mas ficam alimentando isso. Eu acho que isso é ruim para o Atlético, entendeu? O Atlético tem um bom time, bons jogadores, pode ganhar do Flamengo normalmente. Agora, se acontecer alguma coisa grave, você vai falar da arbitragem de um lado ou de outro. Agora, no domingo, o que aconteceu no domingo? A não expulsão do Gustavo Henrique. Você poderia ficar falando durante meia hora sobre isso. Tem gente que acha que o Daronco foi ótimo. Tá bom, foi ótimo então. Como o Flamengo se classificou, isso não teve grande repercussão. Ele não expulsou o Gustavo Henrique. Aliás, se ele quisesse fazer média, ser menos caseiro, ele poderia também dar um cartão vermelho para o Pedro Henrique, que deu uma porrada no Wesley na primeira jogada. Deu só o amarelo. Ali é interpretativo, o árbitro faz o que ele quiser. Né? Mas não foi uma boa arbitragem do Daronco. Ah, mas o Daronco é assim mesmo. Peraí, então a gente vai normalizar isso. O Daronco é assim mesmo? Ah, legal, maneiro, vamos aturar isso aí. Esse tipo de arbitragem péssima, que trava o jogo, que não dá. Realmente não tem condição. Agora, a gente pode falar muita coisa de Flamengo e Atlético, coisas interessantes, sem dar voz a esse tipo de coisa. Com base em que alguém de um clube ou do outro vai reclamar? O jogo é dia 3, gente. Não sabe quem vai ser o outro, não sabe nem onde vai ser. Não sabe nem onde vai ser. Quinta tem o sorteio. E o detalhe, eu acho que o mais importante do que isso é como o Atlético vai chegar. Porque o Atlético terá até lá definido sua vida na Libertadores. O Atlético pode chegar bombadaço, que nem o Daronco, né? Fortão, grandão, por conta de uma eliminação do River lá dentro da Argentina, imagina. Se acontecer, será um tremendo feito. E pode chegar eliminado com os pneus arriados, tentando se recompor para o primeiro jogo. Então a gente não sabe nem qual vai ser o momento do Galo. O Flamengo não deve variar tanto, porque vai jogar pelo Brasileiro. Esses jogos, obviamente, não terão um impacto positivo ou negativo no Flamengo, que os jogos contra o River, obviamente, terão positivo ou negativo para o Atlético Mineiro. Então a gente não sabe nem como vai ser. Acho até difícil falar quem é favorito e tudo, porque eu não sei qual o estado de ânimo que os times terão até o confronto, porque o Atlético tem aí compromissos que podem impactar muito no ânimo, na confiança, no momento da equipe. Isso acho que isso é importante. Tudo isso acho que é importante. Assunto não falta. Mas reclamação de arbitragem sem saber quando vai ser o jogo, pelo amor de Deus, é muito chato. Isso é provincianismo, gente. É a mentalidade muito pequena. Ô Mauro, eu vou também perguntar para o Bruno, mas se você quiser também responder a observação que eu vou fazer, né? Eu acho o seguinte. Eu discordo de você, que eu acho que o rubro-negro tem uma rivalidade com o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o atleticano realmente ele alimentou esse ódio, essa é a verdade. Esse ódio do Flamengo, por causa desse jogo de 81, e teve um jogo um ano antes também, pelo Campeonato Brasileiro. E em cima disso, o rubro-negro também começou a ver o Atlético como um rival. Tipo assim, esses caras odeiam a gente. Então o jogo contra o Atlético Mineiro... Não é o rival. Sim, eu não tô dizendo, pro atleticano é o Cruzeiro, depois é o Flamengo. Pro Flamengo, pro torcedor do Flamengo, entre o Vasco unilateral, e o Atlético tem vários no meio. O Atlético está no final da fila. O que eu estou dizendo é que quando você diz unilateral, eu não concordo. Por quê? Porque eu acho que o flamenguista, ele tem uma rivalidade com o Galo. Eu acho, não estou falando que ele é o maior, não. Mas acho que está ali entre os maiores. Primeiro por esse ódio do atleticano com o Flamengo. Que aí, claro, se alguém te odeia, o seu sentimento vai ser, meu amigo, o cara me odeia, eu vou amar o cara. Também quero ganhar do cara. Você pode ignorar. Você pode desprezar, pode ignorar e pode dar importância. Eu acho que o rubro-negro não dá essa importância toda. Essa grande rivalidade, para me expressar melhor, a grande rivalidade é unilateral. A rivalidade do Flamengo com o Atlético, para o torcedor do Flamengo, é normal, é mais um rival. Não dá para comparar com o que é hoje, por exemplo, com o Palmeiras, que eu acho que tem de fato, né, pelo histórico, e independentemente de qualquer outra coisa, com o Vasco. E até com o Fluminense, pelos confrontos recentes. O Fluminense andou ganhando do Flamengo, ganhou já semana passada. O Flamengo ganhou do Fluminense e tal, estão sempre ali, ganhou o Libertadores também. Deu uma aquecida na rivalidade. A rivalidade local é sempre a mais importante. Né? É a mais importante, é a maior. Isso não muda. Dificilmente muda. Muda para quem torce por um time e mora em outro estado, aí muda um pouco. Mas ali no foco ali da coisa, a rivalidade local é mais forte, como a do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser sempre um rival do Atlético Mineiro. Mas eu acho que esse peso todo é unilateral. Unilateral, não tem mesmo assim nada próximo do que é. Por quê? Porque as pessoas ficam alimentando isso, vendendo versões muito distorcidas da história, uma vitimização, que eu acho péssima para o Atlético. O Atlético não precisa disso.
O Atlético não tem que se vitimar. O Atlético tem que ter altivez. Fala, não, vamos enfrentar o Flamengo, tem motivo, vamos ganhar do Flamengo, vamos para cima dos caras. Não, olha, arbitragem, não sei o quê. Pelo amor de Deus, esse coitadismo. Isso não combina com um time grande, gente. Não combina com um time grande. É o quê? A pressão no árbitro. Mas nem sabe quem vai ser o árbitro, nem começou o jogo, né? Nem sabe o local do jogo. E antes disso, não interessa o Flamengo hoje. Hoje é o River Plate, gente. Eu acho impressionante como é que alguém no Atlético, qualquer pessoa, não precisa ser o presidente não, pode falar de Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo, tendo uma semifinal de Libertadores com o River Plate hoje, sabe? Por isso que eu digo, essa é uma mentalidade provinciana. Você tem a possibilidade de eliminar um gigante argentino, um gigante sul-americano, 4 vezes campeão do torneio, dentro da casa dele, na semana que vem, e chegar a uma decisão de Libertadores, algo que o Atlético só conseguiu uma vez na sua história, quando foi campeão, em 2013. E você está preocupado com um jogo de Copa do Brasil e fica ressuscitando fantasmas que só você enxerga. Eu não acho isso bom para o clube, não. Acho uma mentalidade provinciana pequena. Mas, enfim, cada um que sabe de si, né? A gente até voltou para a rádio, né? E aí eu acabei não vendo, está de volta à Rádio Jovem Pan, falando aí dessa situação do Flamengo e Atlético Mineiro, né? E o Mauro aí dando a opinião dele sobre toda essa polêmica. Agora, Bruno, o Atlético Mineiro pedir esse impedimento semiautomático. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso espectador o que seria um impedimento semiautomático e parece que até o Flamengo concordou. Você também concorda? É melhor, assim, é melhor do que aquelas linhas traçadas que às vezes você traça a linha que tá tudo errado. Até no lance do gol anulado do Alexandro no domingo, primeiro eles estavam traçando a linha no jogador errado, depois alguém viu que estava traçando no jogador errado e começou a traçar no jogador que fez o gol mesmo, que foi o Alexandro. Acho que estavam traçando a linha no Bruno Henrique. O semiautomático, ele assim, ele é uma coisa mais, é uma tecnologia mais moderna e fica mais claro, fica menos, porque essa da linha traçada, ela depende muito de quem está traçando a linha. Às vezes se o cara errar um pouquinho, muda tudo. Então é uma tecnologia mais moderna, mais eficiente, que é utilizada nas principais competições pelo mundo. Eu acho muito bom. O que eu só acho uma coisa muito chata mesmo é porque estão pedindo, não com uma coisa, não, queremos melhorar a arbitragem no Brasil. Isso é uma coisa para ser discutida no início do ano. O VAR não está legal. Para todo mundo, né? Se pensassem no produto, vamos cobrar da CBF, da Comissão de Arbitragem, uma melhora? Vamos ver se é possível melhorar essa tecnologia, colocar o semiautomático que estão usando já na Champions League, na Premier League, vão conversar sobre isso, mas fica só por uma coisa da final, aí realmente fica com a cara de picuinha. Não, para esse jogo tem que colocar isso aqui, porque esse jogo você coloca sob suspeita uma coisa que não tem suspeita. Você coloca, não, esse jogo tem que ter esse impedimento semiautomático, que senão eu posso ser prejudicado. Você insinua uma coisa dessa. Isso eu acho ruim. Se for aplicado aqui no Brasil agora, para sempre, a partir do ano que vem, vamos melhorar a nossa tecnologia do impedimento. Beleza, ótimo. Eu acho excelente. O que eu acho ruim é essa coisa. Na final nós vamos pedir porque é um jogo que pode dar problema. Assim, você já insinua que pode ter alguma coisa que não tem. É um jogo, pode ter erro de arbitragem, claro que pode, a arbitragem aqui é ruim mesmo, mas eu não vejo esses pedidos como uma coisa, não, temos que melhorar a arbitragem. Não, é uma picuinha, não, como é esse jogo, vão colocar um fogo, vão pedir, isso que eu acho ruim. Mas se no início do ano todo mundo se reunir e cobrar da CBF uma melhora na tecnologia, eu acho ótimo. Tem todo esse assunto, né, Vanderlei Nogueira, que gera, claro, de novo, primeiro Corinthians e Flamengo, aí um fica tentando cutucar o outro, aí um faz dossiê, aí o outro diz que o Flamengo é beneficiado, aí tem o assunto do Hugo Souza. É isso que a gente estava falando aqui antes. Sempre tem uma treta para tentar jogar uma pressão para cima da arbitragem. Sempre tem. Aí jogaram tanta pressão para cima da arbitragem. Depois do jogo Flamengo e Corinthians, o Corinthians queria falar que o Daronco ganhou a camisa do Flamengo. Gente, se ele errou para algum lado, foi contra o Flamengo. Que foi o lance do Arrascaeta, que na minha opinião era para expulsão. O último homem, quando ainda tinham 11 contra 11, e ele não expulsou. Ainda teve um pênalti polêmico, que eu não marcaria, mas que eu já vi marcar em muitos pênaltis aí no futebol brasileiro. Só que sempre tem esse negocinho. E joga pressão para a arbitragem.
Óbvio que joga. Agora, é o que eu falo sempre, na hora de colocar jogador para falar com o torcedor, os clubes nunca fazem. É um bando de assessoria de imprensa que só dificulta o trabalho de imprensa, né? Ninguém mais fala. Nenhum jogador mais fala. Eu nem sei para que tem assessoria em clube, mais. Nem sei porque ninguém fala. Ou agora é assessor de imprensa para rede social de jogador. Agora, para jogador falar, para dar satisfação pro torcedor, para ter uma entrevista legal, ninguém fala. Agora, para dirigente criticar a arbitragem, aí eles convocam a imprensa. Para clube mostrar insatisfação, aí convocam a imprensa. Ou seja, a assessoria de imprensa hoje é só para pressionar a arbitragem, Vanderlei Nogueira? A assessoria de imprensa, eu entendo, não tem nenhuma autonomia com relação àqueles que eles representam, nem os jogadores e nem os dirigentes. A gente sabe perfeitamente que é um trabalho profissional, mas eles estão subordinados ao jogador, não vou dar entrevista. Isso acabou. Se você recuar alguns anos, alguns, não todos, alguns assessores de imprensa ainda tinham, digamos assim, essa força. Olha, você, pessoal, de argumento até. O assunto é você hoje, você precisa falar hoje, amanhã não adianta mais. E até convenciam. Hoje não é assim. Hoje o jogador não tem nenhum interesse, é ótimo, é cômodo para o jogador não dar entrevista, é uma maravilha para o jogador, para o técnico dar uma entrevista pós-jogo, é uma maravilha, não precisa ter contato diário com a imprensa, é menos desgastante e o salário é ótimo e fim de conversa, não existe uma determinação, você ganha muito acima da média, em alguns casos, mas olha, você tem que dar uma entrevista diária ou a cada 2 dias, tanto para o jogador como com o treinador. Então, eu até isento a maioria dos assessores, porque eu sei que eles não têm essa força, né? Com relação aos dirigentes, todos, do lanterna da competição ao líder da competição, todos, se não colocarem a boca no trombone, são chamados pela galera de frouxos. E aí eles exageram. Antes mesmo de um erro acontecer, o cara já faz um escândalo. Ah, quem é? Eu não sei quem vai apitar. Eu não sei quem vai apitar, mas ele vai nos roubar. Isso nós temos certeza. Em outras palavras, esse é o discurso. Então, para os olhos do distinto público dele, o cara não é frouxo. Agora, para a gente sabe que isso tudo é uma jogada. Esse último jogo mesmo do Flamengo com o Corinthians, antes do jogo, foi pegar um lance, a turma foi buscar um lance do árbitro a N rodadas anteriores, N competições anteriores, tá vendo? Esse cara do VAR está preparado, porque em 1912... ele não viu isso ou não mostrou esse lance. Quer dizer, tem isso. Então os caras vão buscar erros. Quando saiu o nome do árbitro, pode buscar. O cara deve ter errado ou contra A ou contra B, um lance, qualquer coisa assim, e já vão trazer isso à cena. Se o árbitro for um pouco mais rodado, ele entende isso com muita frieza. Vira a página e acabou. Mas se é um cara que não é tão rodado, ele entra, quando ele sobe os degraus do jogo, ele está com aquilo na cabeça. Esses caras do time A ou B disseram o tempo todo, nos últimos dias, que eu sou um cara que marca tudo contra eles. Sabe, isso vai no fundo do cérebro do cara. O árbitro ele erra todos os jogos, em todos os jogos, os árbitros erram, contra ou a favor. Alguns erram exageradamente, a gente sabe disso. Não é? Mas se o escalado for Dalai Lama, ele vai tomar uma pancada ou várias pancadas antes da bola rolar. É isso. Então eu acho uma bobagem isso, não funciona, igual foguetório. Na madrugada, diante do hotel do Flamengo, aqui em São Paulo, foguetórios, em vários capítulos. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Resolveu? Não resolveu. E a mais, isso nem no passado funcionava. Depois, na última década, por exemplo, que os grandes times ficam só em hotéis 5 estrelas, todos eles têm janela anti-ruído. Não estão nem aí, os caras dormem como nenéns. É só fumaça
literalmente. Só fumaça. Não acontece absolutamente nada. Asmar. Essas polêmicas sempre aí, né? No futebol brasileiro, sempre uma polêmica diferente. E eu acho que essa palhaçada tem que acabar. Porque sempre aí fica uma pressão absurda para os árbitros, fica uma pressão aí até muitas vezes exagerada. E sempre os times, é o que o Vanderlei falou, aí fica a pressão. O clube tem que falar alguma coisa, tem que falar. Poderia começar a ser proibido isso. Porque pronto, é a única hora que dirigente aparece. Um bando de dirigente frouxo que na hora que perde não aparece, não fala com o torcedor, some. Aí na hora que é para falar de arbitragem, aparece. Pronto, estipula lá, só pode falar da arbitragem o treinador depois do jogo. E os jogadores, claro, na zona mista. Porque dirigente adora aparecer nessa hora. Mas na hora que leva porrada, que leva sacode dentro de campo, aí eles somem. E aí fica uma disputa atrás da outra, um querendo criticar a arbitragem, o outro querendo criticar a arbitragem. Eu acho que fica aí uma situação ridícula. E outra, né? Como o Mauro César falou aqui, ô Bruno, o Atlético tem que estar mais preocupado com o jogo de hoje. Hoje é o jogo mais importante da temporada do Atlético Mineiro, um dos mais importantes da história do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um título de Libertadores. Se o Atlético Mineiro elimina o River Plate dessa Libertadores, ele se torna provavelmente aí o favorito. Vai ter o Botafogo do outro lado, é impossível o Peñarol passar, só o Flamengo para ser eliminado por esse Peñarol aí fajuto, na minha opinião. Acho que o Botafogo vai ganhar lá e aqui, para ser sincero, mas o Atlético devia estar mais focado no jogo de hoje. E já está falando ontem da final da Copa do Brasil, que vai ser no dia 3, Bruno Prado. É uma coisa totalmente maluca, né? O Atlético ele tem um jogo decisivo, muito mais importante do que a final da Copa do Brasil. Você ter a possibilidade de chegar em uma final de Libertadores, de ganhar uma Libertadores, pega um adversário gigante que é o River Plate, o River com o Galhardo de volta, um River Plate que pode decidir o campeonato, né? Se passar, vai decidir o campeonato na sua casa. Então é um jogo gigante para o Atlético Mineiro. Hoje é o jogo em Belo Horizonte, então na teoria é o jogo para o Atlético tentar abrir vantagem, né? Numa coisa mais lógica, o Atlético, para ter uma possibilidade real, ele tem que ganhar o jogo de hoje. Depois ele vai para Buenos Aires decidir com o River Plate a vaga. Então, pela lógica, ele tem que abrir uma vantagem hoje, nem que seja uma vantagem pequena. Então, hoje é um jogo fundamental que tudo tem que estar voltado para esse jogo. E semana que vem já tem o jogo de volta. Ou seja, ele vai decidir o confronto com o River antes de começar essa final com o Flamengo. Então, essa final tem que ser lá para frente mesmo, nos objetivos do Galo. Tem jogo hoje e terça que vem. Isso é o mais importante que tem mesmo. É um campeonato que pode entrar para a história do Galo. O Galo só ganhou a Libertadores uma vez, só chegou na final uma vez. Então seria um título gigantesco. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas é um título que não tem o mesmo peso. E seria o terceiro título de Copa do Brasil do Galo até em pouco tempo, que é legal. Ele ganhou o primeiro em 2014. Ganhou em 21 e pode ganhar em 24. Mas um título de Libertadores seria um título inesquecível, como é o título de 2013.